Vamos orar ao nosso bondoso Deus, tá? Antes, porém, se você não é inscrito no canal, como eu sempre falo, inscreva-se no canal e ajude-nos nesse projeto que temos aqui de expor as escrituras, né? Explicar as escrituras, tá bom? Vamos lá fazer uma oração ao nosso bondoso Deus. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Tu és bondoso, maravilhoso. Que oportunidade temos, ó Deus, de falar contigo, de nos colocarmos em tua presença, de fazer nossas orações, nossas petições a Ti. Todo dia estamos fazendo isso pela Tua graça e pela Tua bênção, ó Deus. Estamos conseguindo, ó Deus, cumprir esses compromissos, objetivos de orarmos juntos com dezenas de pessoas, quem sabe centenas e quem sabe futuramente milhares de pessoas. Ó Deus, de qualquer forma, o que importa é estar em Tua presença, louvar o Teu nome e orarmos com sinceridade. Abençoe cada um que fará isso, ó Deus, que fará suas orações com sinceridade a Ti, com fé. Em nome de Jesus, abençoe grandemente e poderosamente. Amém e amém. Amém? Bom, que bom então estarmos aqui. Continuando a leitura, então, nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de João e nós paramos, se eu não me engano, no verso 7. E agora nós vamos ler o verso 8, tá? Ou lemos o verso 8, mas não tem problema, de qualquer forma eu vou ler aqui o verso 8, né? O verso 8 diz assim, é o contexto aqui de toda aquela questão da Páscoa. O texto trata, Jesus lava os pés aos discípulos, tá? Naquele momento da ceia do Senhor, da Páscoa, né? E é um momento muito importante também, porque aqui ele exemplifica a humildade dele, né? O fato dele ter, como filho de Deus, descido à terra e se humilhado e se colocado para nos servir, tá? E aqui ele se apresenta como servo, né? E aqui no verso 8 diz assim, disse-lhe Pedro, porque Jesus estava lavando os pés aos discípulos, mas Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Mas Pedro não sabia que, rejeitando isso, ele estaria rejeitando, na verdade, o sacrifício de Cristo, de certa forma, a humilhação de Cristo que Jesus teria que fazer como Messias de Deus para salvar todas as pessoas, inclusive ele. Mas ele não tinha esse conhecimento espiritual, teológico, da coisa naquele contexto, né? A questão é a seguinte, ele não queria que Jesus lavasse os pés dele. E olhando de forma humana, Jesus se colocando como escravo, como servo, ele tinha razão, Pedro tinha razão, realmente, como é que pode? Se ele sabia, ou conhecia, ou tinha ideia de que Jesus era o Senhor, como que ele podia lavar os pés dele, né? Então Pedro, humanamente falando, tinha razão, só que ele deveria obedecer à palavra de Deus, e entender, e confiar nos propósitos e, claro, né, no que Jesus estava fazendo. Tá? Mas Pedro sempre foi assim, é o jeito dele, né? E aí o verso 8 diz, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha bem como uma coisa séria. Pedro disse, nunca me lavarás os pés. Aí Jesus respondeu, é o seguinte, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, se você não aceitar isso, se você não aceitar a minha humilhação, a missão que eu tenho, ou o sacrifício meu, o que eu estou fazendo, você não tem parte comigo, Pedro. Simplesmente assim, você não tem parte comigo. Tá? Você não faz parte da igreja, da minha igreja. É isso que Jesus está falando, né? Então Pedro tinha essa dificuldade. Mas Jesus estava exemplificando ali, ensinando, e ele, claro, né, e sempre iria entender. Mas Pedro estava bem intencionado, é isso que eu quero dizer, ele estava bem intencionado, em hipótese alguma, ele queria rejeitar o Jesus como Senhor, ou Jesus como Messias de Deus, ou o sacrifício de Cristo, ou a humilhação de Cristo. Não é isso, é a visão humana que ele tinha diante de uma realidade do escravismo romano, e que ele não aceitava aquela atitude de escravo, né?
Então, de jeito nenhum. Estava errado, mas tinha boas intenções, né? É isso, né? Certo. Bom, então no 9 diz assim, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, e aí já entra em outro ponto aqui, ó, esses extremos de Pedro, né? Depois, no próximo episódio, eu comento sobre esses extremos aí, tá? Mas é isso daí, Jesus se colocou, se posicionou ali no lava-pés, ali, nessa cerimônia, nesse momento, colocando, ilustrando a missão dele, salvífica dele, de morte dele, de humilhação dele, como servo para nos salvar. E Pedro deveria aceitar, como eu também, e todos aqueles que creem em Jesus devem aceitar. Senão não tem parte com ele, claro, lógico, tá bom? É isso. Bom, vamos lá, vamos orar ao nosso bondoso Deus, para não ficar muito longo, né, como a gente sempre fala, tá bom? Vamos orar então. Senhor, ajude-nos, nós também queremos nos humilhar aos teus pés e como servos queremos rogar a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, ó Deus, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Cristo. Deus, nós te adoramos, louvado seja o teu nome. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, estenda poderosamente a tua mão para abençoar a vida de todos aqueles que se aproximam de ti com fé no coração. Estenda a tua mão, ó Deus, abençoe, toque graciosamente, poderosamente, salve pessoas, liberte pessoas, cure pessoas, segundo a tua vontade, realize milagres, ó Deus, ouça o coração, a alma daquele que clama, daquele que tem fé em ti, daquele que é temente a ti. Deus abençoe em nome de Jesus, rogo a ti, abençoe graciosamente e poderosamente, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Bom, Deus abençoe sua vida, em nome de Cristo Jesus. Obrigado por sempre acompanhar-nos. Deus abençoe sua família, em nome de Cristo. Sim, inscreva-se no canal. Se não é inscrito, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Ajude-nos a espalhar a mensagem de Deus, tá bom? Deus abençoe, forte abraço.